Ela olha para você com o mesmo olhar de sempre, neutro, distante, como se você fosse apenas mais uma peça do cenário. Você acorda todos os dias para essa mesma indiferença, para o mesmo trabalho que não te desperta, para as mesmas conversas vazias que não levam a lugar nenhum. E quando você se deita à noite, a pergunta que deveria ser óbvia nunca chega. Por que mesmo você está se levantando da cama todo dia? Sartre diria que se você não sabe o porquê, você ainda está dormindo por dentro. Vivendo uma vida que não é sua. Seguindo um roteiro que alguém escreveu para você. Aqui você vai entender por que acordar virou obrigação e não escolha. E como isso te transformou no homem invisível que você se tornou. Se você já acordou algum dia se perguntando se é só isso mesmo, escreve aqui nos comentários. Não precisa de explicação. Uma palavra basta. E se conhece alguém que também vive no piloto automático, compartilha isso. Pode ser o empurrão que ele precisa para despertar. Café, celular, trabalho, trânsito, televisão, dormir, repetir. Você virou um autômato perfeito. Executa as tarefas com precisão militar, mas não sente nada. É como se sua vida fosse dirigida por controle remoto. E o pior, você nem percebe mais. A rotina te anestesiou completamente. Você acorda porque o despertador toca. Vai trabalhar porque é segunda-feira. Conversa porque alguém te dirigiu a palavra, mas em nenhum momento você escolhe estar ali. Sua existência se resume a reagir aos estímulos externos, como um rato de laboratório que aprendeu o caminho do queijo. Sartre chamava isso de má fé. Você age como se não tivesse escolha, quando na verdade está escolhendo o tempo todo não escolher. Está escolhendo viver no automático. Está escolhendo ser conduzido pela vida em vez de conduzi-la. E o resultado é essa sensação de vazio que você tenta preencher com qualquer coisa. Série, bebida, relacionamento, compras. Qualquer coisa que te faça esquecer que você não tem ideia do porquê está aqui, que você não tem ideia de quem realmente é quando ninguém está olhando, que você não tem ideia do que quer quando param de te dizer o que fazer. O problema não é só acordar sem propósito. O problema é que você se acostumou com isso, normalizou. Sartre usava o termo má-fé para descrever exatamente isso. Quando você mente para si mesmo sobre sua própria liberdade. Quando finge que não tem escolha, para não ter que assumir a responsabilidade de escolher. É mais fácil culpar as circunstâncias. É mais fácil dizer que a vida é assim mesmo. É mais fácil aceitar o vazio do que enfrentar o trabalho brutal de criar significado. Porque criar significado dói. Exige que você olhe para a sua vida atual e reconheça que grande parte dela foi desperdiçada. Exige que você pare de ser vítima e vire protagonista. Exige que você assuma que tudo o que você é hoje é resultado das suas escolhas, inclusive a escolha de não escolher. A má-fé é confortável. Te permite viver sem angústia, sem questionamento, sem a responsabilidade terrível de ser livre. Mas o preço é alto. O preço é uma vida sem cor, sem intensidade, sem verdade. Uma vida que você vive como espectador, não como autor. E no final, quando você olhar para trás, vai perceber que nunca esteve realmente vivo, apenas funcionando. Como uma máquina bem programada que executou todas as tarefas, mas nunca soube por que estava executando. Quando foi que você parou de se perguntar o porquê? Lembra quando criança você questionava tudo? Por que o céu é azul? Por que os adultos trabalham tanto? Por que algumas pessoas são tristes? Você tinha uma sede insaciável de entender o mundo. Cada resposta gerava 10 novas perguntas. Você não aceitava as coisas simplesmente porque alguém disse que era assim. Na juventude você tinha sonhos, planos, visões do que poderia se tornar. O mundo parecia cheio de possibilidades. Você ia mudar alguma coisa, ia fazer diferença, ia viver de forma intensa e verdadeira. Mas alguma coisa aconteceu no caminho. As perguntas foram substituídas por tarefas. Os sonhos foram substituídos por obrigações. A curiosidade foi substituída pela pressa. E você parou de questionar.
parou de sonhar, parou de imaginar outras possibilidades para a sua vida. Aceitou o que estava dado, se conformou com o mínimo, trocou a intensidade pela segurança. E agora, anos depois, você acorda todos os dias executando uma vida que não lembra de ter escolhido. Uma vida que parece ter sido escolhida por você, não por você. Uma vida que funciona no papel, mas que não tem alma, que não tem fogo, que não tem você de verdade. Apenas uma versão domesticada, previsível e segura de quem você poderia ter sido. Sartre dizia que o ser humano é condenado à liberdade. Não é uma bênção, é uma condenação, porque com a liberdade vem a responsabilidade total pela sua existência. Você não pode culpar Deus, os pais, a sociedade ou as circunstâncias. Você é o único responsável por quem você se torna. E isso aterroriza a maioria das pessoas. É muito mais fácil viver como se você fosse produto das circunstâncias, como se não tivesse escolha, como se sua vida fosse determinada por forças externas que você não pode controlar. Mas Sartre destrói essa ilusão. Ele mostra que mesmo em situações extremas, você ainda tem escolhas. Sempre tem. A escolha de como reagir, a escolha de como interpretar, a escolha de como seguir em frente. E principalmente a escolha de criar significado. Porque o significado não está dado, não vem pronto, não é descoberto. É criado por você, através das suas escolhas, através dos seus valores, através do que você decide que é importante. O existencialismo não oferece respostas prontas. Oferece algo muito mais perigoso. A consciência de que você é livre para criar suas próprias respostas. E essa liberdade é assustadora, porque significa que você não tem desculpas. Significa que sua vida vazia é sua responsabilidade. Significa que se você quer acordar com propósito, você vai ter que criá-lo. Como você resgata o porquê de estar aqui? Primeiro, você para de fingir que não tem escolha. Para de se comportar como vítima das circunstâncias. Para de esperar que alguém venha te dar um manual de como viver. Segundo, você reconecta com seus valores reais, não os valores que te ensinaram, não os valores que a sociedade espera, os valores que fazem sentido para você quando você está sozinho no escuro, quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar ou perder. Terceiro, você redefine o que tem significado. Talvez não seja a carreira que você pensava. Talvez não seja o relacionamento que você idealizava. Talvez seja algo completamente diferente do que você imaginava. Mas tem que ser seu. Tem que vir de dentro. Tem que ser uma escolha consciente, não um acidente. Quarto, você escolhe todos os dias com intenção. Não por inércia. Não porque é segunda-feira. Não porque alguém espera isso de você. Mas porque você decidiu que é isso que faz sentido hoje. E se amanhã não fizer mais sentido, você escolhe outra coisa. Porque você está vivo. Porque você está consciente. Porque você assumiu a responsabilidade terrível e libertadora de ser livre. E quando você faz isso, quando você para de sobreviver e começa a existir, algo muda. Você não acorda mais por obrigação. Você acorda porque tem algo para fazer. Algo que só você pode fazer. Algo que faz diferença. Algo que é seu. Se alguma coisa que eu disse até aqui tocou em algo que você sempre evitou encarar, marca esse momento nos comentários. Pode ser só uma palavra, mas pode ser o início da sua mudança. E se fez sentido, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. Tem um cara que conheço. Trabalha na mesma empresa há 15 anos. Mesmo cargo. Mesma mesa, mesmas reclamações, acorda todo dia às 6h30, café amargo, trânsito irritante, 8 horas de trabalho que ele poderia fazer dormindo. Volta para casa cansado, assiste televisão, dorme, repete. Quando você pergunta se ele gosta do que faz, ele diz que não é questão de gostar, é questão de necessidade. Quando você pergunta se ele já pensou em fazer outra coisa, ele lista 20 motivos pelos quais é impossível. A idade, a família, as contas, a falta de oportunidade, a economia.
Ele tem uma resposta para tudo, menos para a pergunta mais importante. Por que ele escolhe viver assim? Porque ele escolhe, todos os dias. Ele acorda e escolhe aceitar o inaceitável. Escolhe trocar sua vida por segurança. Escolhe o conhecido horrível em vez do desconhecido possível. E depois reclama que a vida é sem graça, que não acontece nada interessante, que os dias são todos iguais. Ele criou sua própria prisão e jogou a chave fora. E agora vive como se fosse vítima de uma sentença que ele mesmo escreveu. Sartre olharia para ele e diria: "Você não está preso. Você está escolhendo ficar aí. A diferença é brutal. Agora tem outro cara. Trabalhava no mesmo tipo de vida morta, mesmo vazio, mesma rotina anestesiante. Mas um dia ele acordou com uma pergunta na cabeça: se eu morrer hoje, o que vai ficar?" A resposta foi assustadora. Nada. Absolutamente nada. Ele não estava contribuindo com nada. Não estava criando nada. Não estava sendo nada além de um consumidor eficiente e um funcionário obediente. Essa percepção doeu. Doeu tanto que ele não conseguiu mais ignorar. Não conseguiu mais fingir que estava tudo bem. Não conseguiu mais viver no automático. Então, ele começou a escolher. Pequenas escolhas no início. Acordar meia hora mais cedo para ler algo que importava. Dizer não para compromissos que não faziam sentido. Conversar sobre coisas que realmente interessavam, em vez de falar sobre o tempo. Escolher pessoas que desafiavam seu pensamento, em vez de pessoas que só confirmavam suas opiniões. E, gradualmente, sua vida começou a ter cor, intensidade, propósito. Não porque ele encontrou alguma verdade universal, mas porque ele assumiu a responsabilidade de criar sua própria verdade, de escolher seus próprios valores, de definir seus próprios critérios de sucesso. Ele acordava todos os dias sabendo por quê. Não porque alguém tinha lhe dado um manual, mas porque ele havia escolhido conscientemente o que valia a pena. A diferença entre esses dois homens não está nas circunstâncias, está na consciência. Um vive como se não tivesse escolha. O outro assumiu que toda a sua vida é feita de escolhas. Um culpa o mundo por sua infelicidade. O outro assume a responsabilidade por sua própria felicidade. Um espera que algo mude para que ele possa ser feliz. O outro muda para criar sua própria felicidade. E essa diferença muda tudo. Muda como você acorda, muda como você trabalha, muda como você se relaciona, muda como você enxerga o futuro. Porque quando você assume que é livre, quando você para de fazer de conta que é vítima, quando você aceita a responsabilidade terrível de ser o autor da sua própria vida, você descobrir algo que Sartre sempre soube. A liberdade não é confortável, mas é a única coisa que vale a pena, porque é a única coisa que é realmente sua. A única coisa que ninguém pode tirar de você. A única coisa que faz de você um ser humano de verdade, em vez de apenas uma máquina biológica bem programada. Como você aplica isso na prática? Como você sai do automático e vira protagonista da própria vida? Primeiro, você para de mentir para si mesmo. Para de fingir que não tem escolha. Para de usar as circunstâncias como desculpa para não viver. Segundo, você define seus valores reais. Não os valores que te ensinaram. Não os valores que dão status. Os valores que fazem sentido quando você está sozinho consigo mesmo. Terceiro, você escolhe conscientemente. Todo dia, toda decisão, por menor que seja. Você pergunta: isso faz sentido para quem eu escolho ser? Isso me aproxima da vida que eu quero criar? Isso é minha escolha? Ou é só inércia? Quarto, você aceita a angústia da liberdade, porque escolher dá trabalho. Assumir responsabilidade dói. Criar significado é um processo contínuo, não um evento único. Você vai questionar suas escolhas, vai duvidar do caminho, vai sentir medo de estar errando. E está tudo bem, porque pelo menos você está vivo. Pelo menos você está acordado. Pelo menos você está sendo você. Não uma versão domesticada e previsível de quem você deveria ser.
E quando você faz isso, quando você assume o controle da própria narrativa, algo interessante acontece. Você para de acordar por obrigação. Você acorda porque tem algo para fazer, algo para criar, algo para contribuir, algo que só existe se você existir. E isso muda tudo, muda sua postura, muda sua energia, muda como as pessoas te veem, muda como você se vê. Porque você não está mais apenas ocupando espaço, você está vivendo de verdade. Então me diz uma coisa, você vai continuar vivendo como se só mais um dia fosse suficiente? Vai continuar acordando porque o despertador tocou, trabalhando porque é segunda-feira, conversando sobre coisas que não importam, dormindo cansado de uma vida que não escolheu? Ou você vai parar de sobreviver e começar a existir com verdade? Vai assumir a responsabilidade terrível e libertadora de ser livre? Vai criar seus próprios valores, seus próprios critérios, seu próprio sentido? Vai acordar todos os dias sabendo por quê? Sartre sabia uma coisa que a maioria das pessoas prefere ignorar. Quem vive sem um porquê já está morto por dentro. Só resta saber se você vai continuar fingindo que está acordado ou se vai ter a coragem de despertar de verdade, de assumir que sua vida é sua responsabilidade, de parar de culpar as circunstâncias e começar a criar as circunstâncias, de parar de ser produto do ambiente e começar a ser autor da própria história. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. A única pergunta é: o que você vai fazer com essa liberdade terrível e maravilhosa de ser humano? Porque se você não escolher conscientemente, você está escolhendo inconscientemente. E escolher inconscientemente é escolher morrer em vida. É escolher ser fantasma da própria existência. É escolher acordar todos os dias, sem saber por quê. Agora me responde, você ainda vai continuar fingindo que não tem escolha ou já entendeu que toda a sua vida é feita de escolhas? Escreve isso nos comentários. É seu contrato de liberdade. E se você quer continuar ouvindo verdades que vão te incomodar até você acordar de verdade, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive.